Livro de Juízes, capítulo número 2. Vamos no versículo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Isso, podendo que se coloque de pé, por favor. Juízes, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Versículo 2: Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Antes, vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, diante de Ti, diante da Tua igreja, nós colocamos esse culto que é para Ti, Senhor. Nós oferecemos ele a Ti. Certamente nós somos abençoados, porque ouvir a Tua palavra é dividir a alma do Espírito, é sermos transformados. E eu te peço em nome de Jesus, nesta noite, sobre cada um que aqui está, aquele que nos ouve agora, que ainda nos ouvirá. Senhor, fala aos nossos corações. Deus, desperta em nós, meu Pai. Desperta em nós uma história que só Tu conheces. Uma história que só eu e o Senhor sabemos. Uma história que só o meu irmão e Tu, Senhor, sabe muito bem. Eu te peço, meu Pai, fala conosco nesta noite e usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Tema da mensagem, queridos: ninguém conhece a tua história, só Deus. Vou repetir: ninguém conhece a tua história, só Deus. Às vezes vemos e observamos pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo crescendo realmente dentro de uma sociedade, pessoas tendo proeminência no seu meio, e ninguém sabe o que Deus fez e o que aquela pessoa passou para chegar até onde ela está. E o tema é esse: ninguém conhece a tua história, só Deus. Amém? Então abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar conosco. Mas trazendo um pouquinho da história de Israel que nós estamos comentando aqui, queridos, o povo agora entrou na terra prometida, o povo, as terras foram distribuídas conforme nós pregamos na quarta-feira passada. Nós presenciamos que 7 tribos não tinham ainda sido feita a partilha de suas terras, e a partir daquela provocação de Deus: olha, vocês vão ficar negligentes, até quando vocês vão esperar que as terras sejam ditas quais são as de vocês? E o povo se coloca, se dispõe para percorrer a terra, para mapear a terra, e a partir daí Deus fala: essa é terra de Benjamim, essa é terra de Dan, porque o povo se dispôs, mapeou, colocou para Deus a terra toda mapeada, e aí Deus falou. E daí o testemunho que a Mônica falou, juntamente com o Rafael: coloca no papel aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem sonhado, coloque no papel e ore, amém? E que Deus vai fazer o melhor sobre os teus pedidos, tenha certeza disso, amém? Mas Josué morre, querido, e Josué, ele comete uma falha que não ocorreu em Moisés, seu sucessor. Josué não promove, não faz um substituto, não trabalha, não levanta um discípulo que o substituísse. E Josué morre. Com isso, Israel fica um pouco assim, sem uma direção. A Deus levanta uma tribo para direcionar o povo, que seria a tribo de Judá. Mas mesmo assim o povo começa a se corromper. Por quê, queridos? Foi o versículo de abertura. Deus falou: quando você entrar na terra prometida, não se corrompa com os povos que ali estão. Tome aquelas terras, porque as terras são suas. Não se misturem com os povos daquela terra. Mas foi exatamente o que o povo fez. Não expulsou os povos que ali estavam. Além disso, ainda se misturaram, tomaram esposas, filhos, ou seja, o povo se corrompeu. O povo começou a adorar os deuses daqueles povos que habitavam na terra prometida, os jebuseus, os cananeus. Então o povo de Deus se misturou ali, e ao se misturar, começa todo um afastamento do povo de Deus, do Senhor.
E Deus falou: olha, por vocês fazerem isso, por vocês se contaminarem, não me obedecerem naquilo que eu havia falado, pois bem, eu não tirarei esses povos mais do meio de vocês. Eles serão pedra, eles serão empecilho para toda a caminhada de vocês. Deus permitiu que o povo agora inimigo, o povo que ali estava, permanecesse na terra, e que o povo de Deus teria que conviver com aquela luta, com aquela adversidade, porque Deus não tiraria o povo dali. O que Deus já havia falado antes, que caso o povo realmente obedecesse a sua voz, tomasse a terra, Deus iria honrar o povo, porque toda aquela terra ia ser dada ao povo de Deus. Mas pelo povo desobedecer, Deus da mesma forma, olha, não vos tirarei, como Deus fala bem no versículo 3, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus dedos serão laços, ou seja, eles serão os seus adversários. Agora, Israel, vocês vão ter que lutar realmente, porque não me obedeceram, e eu vou permitir que eles se levantem contra vocês. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, algumas coisas acontecem em nossas vidas porque é culpa nossa. Algumas coisas porque não obedecemos mesmo. Algumas coisas acontecem contrárias ao nosso querer porque nós também nos desviamos da caminhada com Ele. Certo é que Deus deixa bem claro que a culpa era do povo. Ah, mas o adversário que agora está se levantando, agora esse povo inimigo. Pois bem, a culpa foi sua. Outrora, se me obedecessem, eu os tiraria dali, mas por não me obedecerem, eles ficarão onde estão e serão adversários de vocês o tempo todo. Então, queridos, quando eu leio essa passagem, o primeiro ensino que eu quero extrair para a minha vida é que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? É melhor obedecer. Algumas coisas não seriam necessárias que estivéssemos passando. Outras coisas Deus vai permitir por causa da nossa desobediência. Amém, meus amados? E com isso o povo passa por uma luta assim enorme. Olha o que diz o capítulo 3, versículo de número 8. Juízes 3, versículo 8. Quem achou, diga achei. Diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Como Deus falara: olha, eu não vou tirar os adversários daí. E o povo acabou se misturando com seus adversários, contraíram laços familiares, tomaram esposas para si, e a família acabou, os seus adversários acabaram se tornando, melhor dizendo, a sua própria família. Começaram a adorar os deuses dos adversários seus. Se tornou apenas um povo só, e o povo, paulatinamente, foi se esquecendo de Deus. E por 8 anos, o povo ficou escravo, cativo, dominado, afastado de Deus. 8 anos, um povo, queridos, que tinha aquela terra como sua, um povo que estava numa terra que era prometida para ele. E agora 8 anos cativos a esse rei pagão, porque o povo não obedeceu a Deus. Amém, meus amados? Repito, algumas coisas acontecem em nossas vidas porque desobedecemos a Deus. E por desobedecê-lo, as adversidades tomam uma proporção que olhamos e vemos: meu Deus, como é que eu vou superar tudo isso? Assim estava o povo. Mas Deus é misericordioso, amém? Deus nos ama, amém, queridos? É o motivo de estarmos aqui, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Essa é a razão de não sermos consumidos. Sabia que amanhã, ou melhor, amanhã, dando 00:01, era para você estar morto, fulminado, todo mundo. Mas a misericórdia do Senhor, logo em seguida, vem sobre a sua vida e você está vivo. É a razão de não sermos consumidos, queridos. É a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. Todos nós, não há um aqui que escaparia, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Amém? Estamos aqui hoje felizes com o Senhor. Amém, meus amados? Versículo 9. Versículo 9 diz assim: clamaram ao Senhor os filhos de... E o povo de Deus começa a clamar, queridos. 8 anos de escravidão. 8 anos, melhor dizendo, subjugado por aquele povo que ali estava. Povo este que o povo de Israel contraiu relacionamentos que não eram para contrair. Permitiu
Queridos, tem situações que não era mais para eu viver, eu vou repetir novamente. Tem lugares que eu não precisava estar mais. Tem pessoas que eu não deveria estar convivendo mais. Tem alianças que eu permaneço fazendo que eu não deveria fazer mais. Tem situações que eu não precisava estar vivendo, mas eu insisto em permanecer vivendo. Tem coisas que eu continuo olhando, vendo, ligando, clicando, que eu não deveria clicar mais. Isso vai perdurando e quando eu vou ver, eu estou 8 anos escravo. Porque o povo não começou a ser dominado no 8º ano. No primeiro já estava sendo dominado, no segundo... E era uma dominação, queridos, de uma mistura. Uma dominação que você, quando você vai ver, eu não creio mais em Deus. Eu estou crendo no Deus daquele outro povo. E quando chega o 8º ano, parece que uma ficha cai. Olha, não dá mais, minha vida está insuportável. E o povo começa a clamar a Deus. Amém, meus amados? Mas a escravidão, ou subjugar, não começou no 8º ano. Teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro. E o povo parece que não está sentindo, e pouco a pouco vai se afundando mais e mais. Mas chega uma hora que o povo, olha, vou clamar a Deus. E o povo começa a clamar a Deus, amém? Não há outra forma. O segredo é clamarmos a Deus mesmo, amém, meus amados? Glória a Deus. Clamaram, versículo 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel. E o Senhor lhes suscitou libertador. Para aqui, queridos. Nós temos um libertador, amém? Gálatas 5, versículo 1 diz que Ele vos libertou, Jesus vos libertou. Ele nos libertou, amém? Jesus é nosso libertador, amém? Então, assim como Ele nos libertou, não volteis a julgo de escravidão, diz Gálatas 5, versículo 1. Amém, meus amados? Então, a primeira coisa que eu quero extrair é o libertador que é Jesus em nossas vidas, amém? Ele nos libertou do império das trevas. Glória a Deus, igreja. Mas é interessante como Deus levanta pessoas também que nos libertam de situações. Interessante que Deus liberta pessoas que vão ajudá-lo onde você está. Só se liberta aquele que está, preso, aquele que está preso em algo. Talvez você esteja preso num vício, preso numa depressão, preso em uma questão sentimental, preso em determinada situação, e Deus sempre levanta alguém para te abençoar. Deus sempre vai levantar um libertador na minha vida. É claro que eu estou falando do libertador acima de todos, que é Jesus, amém, meus amados? Nos libertou. Mas existe o caso concreto, existe o dia a dia, e o dia que você está no seu dia a dia mesmo. Deus levanta pessoas. Na minha vida, um dia, a Luciana foi libertadora para mim. Na sua vida, no seu trabalho, alguém te deu uma oportunidade, ele foi libertador para você. Na sua vida sentimental, alguém apareceu, ele foi um libertador para você. Ou seja, cada um tem um libertador e terá ainda pessoas que Deus vai levantar para nos ajudar em situações difíceis da nossa caminhada, que não são nem um pouquinho tranquilas. E o povo de Israel reclama, e Deus levanta um libertador. Olha o que diz o texto. Lhe suscitou libertador, que os libertou. Otiniel. Queridos, eu quero pregar sobre esse homem, sobre esse primeiro juiz de Israel. Deus levanta um homem, um libertador, um homem que iria libertar o povo de Israel da prisão de 8 anos diante deste rei da Mesopotâmia. Deus levanta Otiniel. Otiniel, no hebraico, quer dizer leão de Deus, queridos. Olha que nome, meus amados. A gente sabe da onde vem a questão do estandarte do leão. A tribo de Judá tinha um estandarte, ou seja, uma bandeira, como todas as demais tribos tinham. E a bandeira da tribo de Judá era o leão. Era o leão. Daí Jesus ser da descendência de Judá, da linhagem de Judá. Jesus é o leão. O leão. Amém, queridos? O leão da tribo de Judá. Jesus vem dessa linhagem. Mas eu quero extrair esse homem, Otiniel, que tem o seu nome Leão de Deus, queridos. Olha como esse homem é chamado por Deus como leão, como aquele que vai agir de uma forma tão intensa sobre o povo. E quem olha para Otiniel pensa, poxa, Otiniel Deus escolheu e o fez o leão de Deus. Quem vê Otiniel sendo destacado assim no meio dessa história, pensa que Deus começou a levantar ele agora. Quem vê Otiniel sendo levantado como leão de Deus, como seu nome é,
aquele que queria realmente rugir contra os adversários, aquele que queria devorar seus adversários. Quem lê pela primeira vez, pensa que Otiniel surgiu do nada, pensa que Otiniel não tem uma história, pensa que Otiniel apareceu agora e ele é o libertador, o bambambam, porque Deus escolheu ele agora. As pessoas olham para a sua vida e não sabem o que você caminhou para chegar onde você está, não sabem as lutas e os degraus que você subiu, e não sabem as adversidades que você teve que suplantar para estar onde está. Às vezes olham para você e falam, mas ele também tinha aquele benefício, ele também... Às vezes brincando, conversando com algumas pessoas, as pessoas, mas você é servidor público, você não é mandado embora. Eu falei, é verdade. Só que vai ver quanto tempo eu estudei para passar por isso. Mas aí também não... Estuda também, camarada. Passa também. Faz o que eu fiz. Ninguém sabe a história, e se eu for contar, e se eu for ouvir a história de cada um, queridos, são todas histórias de quem... O Felipe, né, Felipe? Felipe, o meu flamenguista, que hoje está com a camisa de onde? Chapecoense. A história do Felipe é uma história tremenda, queridos. Esse homem era para estar morto. E está de pé aí buscando a Deus. Quem vê assim o Felipe estar melhor, de pé, caminhando, não sabe a história desse homem, não sabe o que ele passou. Você olha Otiniel e fala, Otiniel também é porque Deus chamou, né? Deus levantou ele. Leão de Deus, também ele tem um nome de Leão de Deus. Foi por isso que Deus chamou, queridos. Volta um pouquinho. Volte um pouquinho. Juízes capítulo 1, versículo 11. Juízes capítulo 1, versículo 11. Ninguém conhece tua história, só Deus. Amém? Muitos vão se levantar, vão falar do porquê de você estar onde está. Não conhece a tua história, só Deus. Amém? Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco. Deus tem te levantado e vai te levantar mais ainda. Talvez você esteja no processo ainda. Pastor, eu não fui ainda exaltado por Deus. Pastor, eu ainda não fui colocado num momento de destaque. Que Deus vai fazer em nome de Jesus. Talvez você esteja no processo onde realmente ninguém vê. Mas Deus conhece, Deus vai te exaltar. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Juízes 1:11. Diz assim a palavra de Deus. Dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome de Debir Kiriate Sefer. Versículo 12. Disse Calebe, a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Que nesse momento a tribo de Judá estava à frente para tomar a terra prometida. Amém? Então vários territórios tinham que ser tomados, várias cidades tinham que ser tomadas ainda. E Judá toma frente, e Calebe também ali à frente, chefiando todo aquele povo ali. E olha o que diz, versículo 12, diz Calebe, a quem derrotar Kiriate Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Versículo 13, tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Queridos, ninguém vê a história de Otiniel. Otiniel vai para uma batalha onde, claro que ele tinha o interesse de ter a filha, sua prima na verdade, né? Que era filha de Calebe. Claro que ele queria a filha de Calebe, mas esse homem vai para uma guerra, esse homem é corajoso, esse homem enfrenta uma batalha, esse homem vai à frente e ele toma e Deus dá vitória a ele. Deus chamar Otiniel como juiz, ninguém vê esse momento dele. Deus só vê Otiniel como juiz, destacado. Mas Otiniel já era um homem guerreiro, queridos. Já era um homem corajoso. Já era um homem que procurava realmente conquistar. Quem fala de Davi, o rei Davi, ninguém sabia que ele, enquanto cuidava de ovelhas, matava ursos, matava leões. E se assustam, saltam os olhos quando ele mata o gigante Golias. O que era o gigante Golias diante de leões, de ursos que ele matava com a própria mão e com a sua funda também. Ninguém conhecia a história de Davi, só Davi e Deus, nem seus irmãos, nem seu pai.
Mas enquanto cuidava das ovelhas, e cuidar de ovelhas, queridos, é levar a ovelha para o vale, para a montanha. Obviamente os algozes das ovelhas estão ali, os animais, os devoradores, os ursos, os leões. E quem protegia as ovelhas? Davi. E a Bíblia diz que ele matava ursos e leões. Ninguém sabia disso, só Deus. Todos só olham para Davi rei, né? Davi rei. Como se ele só se tornou o grande homem quando Deus o colocou como rei. Davi. Mas o rei Davi era o rei pastor era o homem pastor de ovelhas. Corajoso da mesma forma. Ninguém conhece a tua história, só Deus. Podem até falar do porquê de você ter sido rei, mas ninguém sabe quando você estava lá como pastor cuidando das ovelhas. Ninguém sabe o porquê de você ter sido colocado agora numa posição de chefia. Ninguém via você como era zeloso nos trabalhos mais simples do teu setor. E agora vão olhar para você e questionar por que ele está lá. Ninguém conhece o teu processo. Ninguém conhece a tua história, mas Deus conhece. Amém, meus amados? Ninguém conhecia a história de Otiniel, mas Deus conhecia a história dele. Pastor, o que eu devo fazer, queridos? Faça o teu melhor onde você está. Talvez não seja o teu sonho ainda onde você está. Talvez não seja ainda aquilo que você projeta para o futuro onde você está. Mas faça o teu melhor ali. E Deus vai te honrar. Deus vai fazer você crescer. Deus vai fazer você multiplicar em nome de Jesus. Amém? Aí quando eu olho para Otiniel, é o libertador. Quem é o libertador? Otiniel. Primeiro juiz. Parece que ele caiu de paraquedas. Mas não, é um homem que tem história. Amém, meus amados? Você tem história com Deus. Não deixe que nada venha abatê-lo. Não deixe que nada venha desanimá-lo, porque certamente muitos questionaram Otiniel como juiz. Mas ninguém sabia o que esse homem operava e quão guerreiro ele era e quão corajoso ele era. Amém, meus amados? Glória a Deus. Que os libertou Otiniel, filho de Kenaz. Interessante, queridos, que Kenaz quer dizer caçador. Então, seu nome, Kenaz, quer dizer caçador. Otiniel, leão de Deus, seu pai, caçador. Você consegue imaginar, um pai se chama caçador. O que ele fazia, queridos? Não sei, né? Tem pessoas que tiveram o nome X, mas não operaram no X, né? Mas esse homem, caçador, no mínimo, gera uma expectativa dos pais em relação a ele. Que seria um grande caçador. Assim como Otiniel seria um leão de Deus, ou seja, um homem que realmente lutaria por Deus. Um homem que seria imbatível em Deus. Um homem que seria um leão pela causa de Deus. Assim sou eu, assim é você, amém, meus amados? Nós somos esse Otiniel. Deus sabe a tua história e você é um leão de Deus. Você é um homem guerreiro, você é um homem que vai lutar por aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém ou não amém? Tem alguém vivo aí, queridos? Oh, glória, amém. Tem algum leão aí? Em nome de Jesus. Você é um Otiniel, você é um leão de Deus. Filho de Kenaz, caçador, que era irmão de Caleb. Irmão de Caleb, ou seja, Kenaz era o tio, amém? E Otiniel era primo da esposa, que era filha de Caleb, amém? Versículo 10, olha o que diz: veio sobre ele o espírito do, versículo 3, queridos, versículo 10, perdão, veio sobre ele o espírito do, oh glória, só uma pessoa lendo a Bíblia, glória a Deus, amém? Veio sobre ele o espírito do Senhor. Foi quarta-feira, acho que foi domingo à noite que eu preguei sobre Isaías 61, né, queridos? Isaías fala, Isaías traz para ele: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías trouxe para ele: está sobre mim. Querido, hoje o Espírito do Senhor não está sobre ti, ele está em ti. Se eu fosse ler Isaías 61 hoje, na minha vida, o Espírito do Senhor está em mim, em ti, em nós. Não está mais sobre, está em nós. Você é ungido. Olha o que diz aí 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me... Você é ungido. Otiniel, ungido de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu.
autoridade, um homem que já trazia consigo a questão do nome do leão de Deus, um homem que já era um guerreiro, um homem que já tinha uma história de conquistas em Deus, e agora Deus o levanta, coloca numa posição de destaque, de juiz, ou seja, agora muitos iriam se levantar contra ele, mas o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém, meus amados? É como se Otiniel falasse assim: ninguém conhece a minha história, mas o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu sou ungido. Queridos, tome essa palavra para você em nome de Jesus, amém? Se levante o que for, eu sou ungido. No seu trabalho, no seu ministério, na sua família, eu sou ungido de Deus. Podem se levantar, e é por se levantar o testemunho que foi da Vanusa, né, queridos? O denominador comum de quem serve a Deus é ser realmente perseguido, é serem levantadas situações realmente contra nós. Nós estamos nadando contra a maré, queridos. Nós estamos realmente caminhando para o alvo que é Cristo Jesus, e que a sociedade não caminha para esse alvo, muito pelo contrário, não quer que esse alvo seja alcançado. Otiniel, com toda a autoridade, diz: veio sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? E ele julgou a Israel. Otiniel julgou Israel. Ele cumpriu o propósito que Deus tinha na vida dele. Amém? De julgar Israel, de uma autoridade, uma responsabilidade imensa. Mas Otiniel tomou posse do chamado dele nesta terra. Você tem um ministério, meu amado. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Amém? Deus te chamou não é para ficar à toa nessa terra, não, porque essa terra vai acabar. Essa terra, o fim dela é fogo. Não será destruída mais por águas. Amém? Mas será por fogo, destruída. Essa terra não levaremos nada, queridos. Se você está nesta terra, porque há um chamado para você, há um chamado espiritual para você, há um chamado de Deus na sua vida. Otiniel julgou Israel, Otiniel entendeu o chamado dele. Ele podia, numa boa, peraí, poxa, já estou com a minha prima, que nos casamos aqui, ela era filha do meu tio, Caleb é bambambam da história, morreu Josué, agora Caleb está aqui, eu sou da família, né? Sou da família, agora eu posso ficar na minha. Pô, não, mas Deus chamou Otiniel, vai julgar Israel, vai dar a cara para bater, vão falar mal de você, teus julgamentos não vão entender, vão falar que você tende para um, tende para outro. Decidir é algo muito complicado, mas você vai julgar Israel. Você vai dizer o que é certo e o que é errado. Queridos, ministério, vida com Deus, é saber que você vai tomar decisões, e as decisões não agradarão a todos, e na maioria das vezes, realmente, muitos vão se levantar contra as suas decisões, mas se você não souber que você é ungido, que o Espírito do Senhor está sobre você, ou melhor, está em você, meu amado, você não dura muito. Não dura muito em qualquer área da tua vida. Não precisa ser só o ministério, não, no teu trabalho, em qualquer lugar em que você está numa posição de decidir algo. Quem está entendendo, diga amém. Otiniel sabia que ele era ungido. Otiniel julgou Israel porque ele sabia que o chamado dele era de juiz. E o texto continua: saiu a peleja. Queridos, eu gosto dessa expressão, porque ele era juiz, queridos. Ele era juiz. Ele poderia ficar julgando apenas. A gente vai ver vários juízes que foram à guerra e como deveriam ir mesmo, como exemplo. Otiniel julga, ele sai à peleja. Ele sai para a guerra. Ele vai à frente do povo. Ele dá o exemplo de guerreiro. Eu sou o mesmo que estava lá atrás e que venci um grande exército e me casei com a filha do meu tio. Otiniel é o mesmo, não mudou por ser juiz, não julgou por ter posição, não mudou. Vou à peleja, vou para a guerra, eu sou o mesmo de antes. Podem pensar que eu caí de paraquedas, mas ninguém sabe a minha história. Eu sou esse mesmo guerreiro, eu vou à peleja e vou lutar e vou vencer. Amém, meus amados? Você é esse Otiniel, você é esse homem que não se curva, que não para, que sai à peleja, continua lutando a tempo e fora de tempo.
que pode ter uma posição, pode ter um destaque, Deus pode ter te destacado em algo, mas teu caráter não mudou. Eu vou para a guerra como ia sempre. Vou com a coragem que eu sempre tive. A posição não me tirou do prumo, não, muito pelo contrário, só me fez ser quem eu sou mesmo. Dizem que o poder revela, como é que é? O poder revela a pessoa, né, queridos? E revela mesmo. Tomara que revele o que você é de fato em Deus. Ou seja, situações que Deus permite que nós sejamos colocados para realmente provar o nosso coração. Provar o coração. Posições de destaque, posições de poder, posições de autoridade, para mostrar quem você é mesmo. Assim Deus faz. Mas Otiniel não mudou em nada, sendo juiz, continuou saindo a peleja, e o versículo termina dizendo: e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Amém, meus amados? Ele saiu a peleja e prevaleceu, venceu. Primeiro juiz da história de Israel. Um homem que nem, não provavelmente, claro que ele buscou muito em Caleb como referência, mas pela primeira vez agora julgando um povo, numa posição de destaque, não se corrompeu, continuou fazendo o que ele sempre fazia em Deus, corajoso, forte, um leão de Deus. Queridos, eu quero ser Otiniel na minha vida. Eu quero ser esse leão que realmente corajoso, que parte em busca daquilo que ele tem como alvo. Amém, meus amados? Você é um leão de Deus, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Não deixe que nada venha te tirar e desanimá-lo, muito pelo contrário. Podem não conhecer a tua história, mas Deus conhece. Deus não te colocou à toa onde você está. Permaneça firme, mantenha o seu caráter em Deus, continua sendo sempre o que você foi em Deus, e tenha certeza, meu amado, sai a peleja, sai a luta, tem que ir a peleja, tem que ir a luta, tem que cada dia mais buscar mais e mais em Deus. Eu estou de férias, mas eu fiz um curso também pelo Tribunal de Oratória, querido, eu fiquei assim, fiquei assim, maravilhado com o curso de oratória, porque uma sumidade, a mulher que foi dar aula para nós, e eu como professor do tribunal também eu tenho direito a essas aulas, e não perdi, de 9 da manhã até as 17 horas, eu falei, meu Deus, essa mulher vai ter que falar muito, por isso que o curso de oratória, porque ela vai falar o dia inteiro, e a mulher não usou data show para nada, nem papel ela tinha para pontuar algumas coisas, falando direto, e teve uma frase dela, dentre tantas outras que me chamou muita atenção, que ela falou assim, olha, a tua voz denota quem você é. A forma como você fala denota como você é. E muito mais em tratar a forma de falar, ela foi buscando o autoconhecimento da pessoa. Por que ela é introspectiva? Por que ele é tímido? Por que ele fala baixo? Por que ele fala assim, assado? E muito mais do que uma aula de imposição de voz, tudo isso ela falou também, mas isso são detalhes, são técnicas. O ideal é quando a técnica ela vem consubstanciada em ter uma mudança interior. Você entender o porquê de você falar baixinho, você não querer falar, você ser envergonhado. O porquê. Ou o porquê de você ser muito exagerado. Em tudo isso vai sendo trabalhado o teu autoconhecimento. A tua voz diz quem você é. Vai trabalhar na tua história, a tua construção. Olha como uma coisa que parecia ser só técnica, vai mostrar realmente o que você é. Esse Otiniel que ninguém sabia da história e parece que caiu de paraquedas, ele tem uma história sendo construída, queridos. E não é à toa que ele é levantado como juiz. Mas esse homem, não apenas o nome dele trazia força de leão de Deus, mas ele tinha uma história de conquistas. Assim Deus faz com cada um de nós. Deus vai te levantar na hora certa em que você estiver preparado, meu amado. Enquanto isso, não muda teu proceder. Continua buscando a Deus, continua orando, continua buscando, lendo a palavra, e Deus vai te honrar. Continua sendo reto no teu trabalho, íntegro, em qualquer lugar que você esteja.
Que as pessoas possam olhar em você uma referência de homem, de mulher de Deus, independentemente da tua posição. Porque quando você for juiz, quando você for um Otiniel, quando você for qualquer cargo que aos seus olhos você tenha como alvo, eu quero chegar lá. Você programou? Você programa crescer onde você está? Ah não, pastor, isso é muito longe de mim, você tem que ser tratado, você tem que querer conquistar, você tem que querer crescer. Você pensa em ter algo melhor? Não, pastor, eu nasci assim mesmo. Você precisa ser tratado por Deus. Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer você realmente, como é que fala? Se expandir em Deus, queridos. Tudo se expande na vida, né? Até o universo está em expansão. Até o universo está em expansão. Então, Deus quer te expandir também. Você crescer em nome de Jesus, amém? Eu quero ser esse Otiniel. Eu quero ser esse homem que realmente, como leão, conquistou e foi o primeiro juiz de Israel. Primeiro juiz de Israel. Dentre tantos outros que vão vir, Otiniel foi o primeiro a ser levantado. Podem nem conhecer a tua história, mas Deus conhece. Amém? Deus te levanta na hora certa. Na hora certa. Pastor, o que eu preciso fazer? Esse é o homem de Deus que você é. Essa é a mulher de Deus que você é. No teu dia a dia. Porque na hora certa Deus vai abrir uma porta que você não imagina. Vai te colocar num lugar em que você não imaginou. Vai te destacar de uma forma inesperada. Por que Deus faz isso? Porque Deus conhece a tua história. Deus conhece o teu processo. Deus sabe de onde Ele tem te tirado. Deus sabe o quanto você tem sido transformado em Deus. E na hora certa Ele te pinça e coloca onde você tem sonhado, mapeado, orado, colocado no papel. Deus vai lá e te exalta, amém? Deus quer levantar Otiniéis em nosso meio, amém, meus queridos? Leões de Deus, que estejam prontos para a peleja, em nome de Jesus, amém, queridos?